Cléo, que estão lá no interior, eles estão de férias, estão lá passando os dias lá em Betânia, né? Local que eles ficam. Me convidam para ir lá, mas qualquer dia desse eu vou passar uns dias com ele. Nosso porteiro Geraldo já me convidou para ir lá também nas terras lá. Diz que o açaí lá é daquele que a gente pega na colher e vira assim, e não cai, de grosso que é. E é bem baratinho o açaí lá. Josué capítulo 14, versículo 7. Glória a Jesus. Está escrito: 40 anos tinha eu, quando Moisés, servo do Senhor, me enviou a Cades-Barneia a espiar a terra. E eu lhe trouxe resposta, como sentia no meu coração. Mas meus irmãos que subiram comigo fizeram derreter o coração do povo. Eu, porém, perseverei em seguir o Senhor, meu Deus. Então Moisés, naqueles dias, jurou, dizendo: certamente a terra que pisou teus pés será tua e de teus filhos, e herança perpetuamente, pois perseveraste em seguir o Senhor, teu Deus. Agora eis que o Senhor te conservou em vida, como disse, 45 anos são passados desde o dia que o Senhor falou a palavra através de Moisés, andando Israel ainda no deserto. Agora eis que hoje tenho 85 anos. Podeis sentar. Deus faz a promessa para Abrão. Deus disse para Abrão que iria dar uma terra. E essa terra manava leite e mel, porém Abraão não viu. Aí veio seu filho Isaque, que também tinha promessa, e Isaque não desfrutou da terra. Veio Jacó, aí Jacó teve um filho por nome de José, e teve 7 anos de fome, e José estava já como governador. Trouxe seu pai e 70 famílias, olha como eram pequenos. E eles entraram no Egito, enquanto José era vivo, era uma bênção. Os 70 cresceram, ficaram poderosos, e aí a Bíblia diz que o outro faraó que veio não conheceu José, nem gostava do povo de Israel. Mas a promessa de Deus estava viva. Tem promessas que Deus te fez e a mim, que ela tem que passar pelo crivo do tempo. A promessa que Deus me fez quando eu era um jovem, na rotatória de Teresina, no Piauí, no horário de umas 9 horas da manhã, estava eu, sentado naquela sarjeta, sem rumo, e eu orei ao Senhor, e o Senhor me fez uma promessa que ia cuidar de mim. E essa promessa dura muitos anos, e o Senhor tem cuidado de mim. Deus te fez uma promessa, e a promessa do Senhor, a Bíblia diz que passarão os céus e a terra, mas diz o Senhor, as minhas palavras não passarão. Quem sabe Deus te fez uma promessa e teu ouvido não guardou. E toda a promessa de Deus, ela passa pelo crivo do tempo para que Deus seja glorificado. Aqui Josué e Caleb, eles saem com Moisés, e a Bíblia diz que tinha 120 anos quando morreu, e a Bíblia diz que os olhos dele não escureceu. Naquele tempo não tinha inventado óculos ainda. E a Bíblia diz que Moisés tinha 120 anos e morreu enxergando normal.
A Bíblia diz que Moisés tinha 120 anos e estava no mesmo vigor, com a mesma força. Porque as promessas que Deus fez a Moisés se cumpriram. Mas há um ditado que diz que quem tem promessa não morre. Isso é mentira. Quem tem promessa e obedece, recebe a promessa. Moisés tinha a promessa de sair do Egito e entrar na terra de Canaã. E a Bíblia diz que ele buscou com lágrima e chorou, e Deus disse: você não entra, porque você não glorificou o meu nome. No dia que eu falei para você falar a rocha, você feriu. Naquele dia você perdeu a promessa. Às vezes nós temos uma promessa de Deus e falamos: está demorando. Até hoje. Até quando eu vou esperar? Josué e Calebe, eles foram únicos que saíram do Egito. 3.000 pessoas. Eles dois foi o único que saíram do Egito e entraram na terra. Os que entraram na terra, todos nasceram no deserto. 40 anos, esse povo nascendo menino, tinha vez de ter 5, 6, 7, 8, 10 meninos, e tinha que parar para nascer os meninos, e nascia embora-se embora. Foram 40 anos. E só eles dois que saíram do Egito, e só eles dois entraram na terra. Por quê? Porque quando eles saíram do Egito, eles receberam a promessa. A promessa era para eles: vocês vão entrar na terra que mana leite e mel. E quando Moisés manda espiar essa terra, eles dois eram um dos que estavam no meio. E quando eles dois foram entrar, os 10, quando voltaram, trouxeram o mapa do inferno para mostrar para o povo. Eles chegaram dizendo: olha, lá a terra é boa, Deus foi muito bom, um cacho de uva tem que ser 2 homens para carregar, tudo que plantar dá, porém tem um pequeno problema. Os homens de lá, eles são gigantes, e que quando eles olham para nós, nós somos inseto, gafanhoto. E eles são valentes, filho de Anak. Eles são filhos de gigante. Eles são pessoas terrivelmente grandes. E a cidade de Hermon, que eles estão, é da família de Criatiaba. O maior homem que tem nessa cidade está na cidade de Hebron. Quando Josué e Calebe ouviu isso, olhou para eles, eles só contaram desgraça, os 10. Josué e Calebe, quando começou contando as dificuldades. Realmente eles estão certos. Os homens são grandes, a terra é boa, tem gigante, porém, o Senhor nos deu a terra é nossa, e nós temos promessa. O que é isso? Confiar na promessa em que Deus faz até hoje. Quando Deus te salvou, Ele te fez uma promessa. Alguns irmãos, quando se desviam, têm que ser batizados. Por quê? Porque um dia foi batizado. A Bíblia diz que batismo é sepultamento de pecado. Aí o crente fez igual os que saíram do Egito, com uma promessa, e se desviaram e morreram no caminho. Eles não alcançaram a promessa, só Josué e Calebe. Qual foi o segredo deles? Que no coração deles tinha uma certeza. Quando chegaram com Josué e Calebe, Calebe tinha 40 anos. Era um jovem no vigor da força.
Era um camarada valente, forte. Mas quando a promessa veio se cumprir, que ele assumiu a cidade de Hebrom, quem assumiu Hebrom foi Calebe. A cidade do maior gigante. Deus disse: Calebe, é sua essa. Mas quando ele assumiu a cidade, ele não tinha mais 40 anos. Ele estava com 85 anos e ele disse: eu estou com o mesmo vigor de quando eu tinha 40 anos. Será que as dificuldades não estão tirando de nós o vigor da promessa? Uma vez eu estava orando e eu falei: Senhor, eu não tenho neto. A minha filha Jorlane tem um problema de saúde que não pode ter neto. Natanael é um jovem, Thaís é uma jovem, só a Jorlane é casada e eu não tenho neto. E o Senhor me fez uma promessa, hoje eu tenho 2 netos. Mas eu não duvidei, porque a Jorlane não podia, Thaís não quer, Natanael era solteiro. Às vezes Deus te fez uma promessa e as dificuldades vêm. Ou você está pensando que quando Deus disse: olha, Abraão, sai da tua terra, vai para a terra que eu vou te mostrar, é uma terra maravilhosa. E 1.005 quilômetros que ele saiu lá de Ur dos Caldeus, todo dia ele saía e quando chegava de noite ele orava e perguntava: é aqui? E Deus diz: não é. E ele levantava e andava. Naquele tempo, andar 1.000 e tantos quilômetros levou muitos anos. Muito tempo. Ele não acordou de manhã e Deus disse: sai da tua terra para a tua parentela. E ele andou um dia e chegou. Não, senhor. Ele encontrou as intempéries pelo caminho. A promessa que Deus nos fez tem problemas para resolver. Quando Deus chama ele, e ele sai da terra alegre, motivado, e ele chega na terra, a Bíblia diz que havia fome na terra. Deus não disse para ele que tinha fome, mas Deus sabia que tinha. Mas Deus fez a promessa e ele errou. A Bíblia diz em Gênesis 12, 10 ou 14, e desceu Abraão para o Egito. Deus não mandou ele fazer isso. Às vezes nós erramos porque Deus nos mandou ficar esperando na promessa. Os discípulos de Jesus ficaram muitos dias. E Jesus disse: ficar em Jerusalém até que do alto recebai a promessa. E eles ficaram. Mas os que ficaram, alguns desistiram. Alguns foram embora, mas aqueles que ficaram perseveraram. E um dia veio um som, como o som de um vento veemente e tempestuoso, e batizou os irmãos. Porque a promessa era para eles ficarem em Jerusalém. Se o Senhor mandou você ficar aqui, por que você tem que ir para ali? Quando eu vim para essa igreja, há uns anos atrás, eu tentei 3 vezes ir embora dessa igreja. Uma vez eu fui pregar na igreja de um colega que ele disse: vem pregar aqui só para tu conhecer o povo, e a gente vai trocar lá no Guamá. E eu fui. Quando eu estava naquela igreja, Deus usou uma irmã e disse: que bela mensagem, pastor. A sua igreja deve lhe amar muito. E o Senhor mandou lhe dizer que é lá o lugar que ele lhe quer. Era só eu ir no Templo Central. Nada deu certo. Depois eu fui com outro colega e eu cheguei ao Templo Central. E depois eu aprendi um segredo. Se Deus te colocou aonde você está, não saia da presença do Senhor. Tem gente que anda saindo da presença. E aqui Josué e Calebe, eles foram fiel à promessa. Ao ponto de que quando os camaradas começou a derreter o coração do povo, Calebe disse: meus irmãos estão derretendo o coração do povo. Mas eu quero dizer para vocês que eu estou com todo vigor. Eu já estou aqui com 40 anos. Eu não sei quantos anos para frente eu vou ter que esperar. Mas uma coisa eu sei: foi Deus que fez a promessa.
Deus usou o profeta Moisés para nós. Moisés falou que a gente entra na terra. Se Moisés não entrar, problema é de Moisés com Deus, mas nós vamos entrar. A terra é nossa. Nós devemos aprender com eles que o arrebatamento da igreja pode ser hoje e agora. Essa é uma promessa que nós temos, irmão. Jesus disse: eis que eu vou para o meu Pai, eu vou preparar lugar, para que onde eu esteja, estejais vós também. Quantos anos faz que você é crente? A irmã Leni nasceu no Evangelho. Os pais da irmã Leni eram crente. E a irmã Leni já tem uma boa idade, servindo ao Senhor, crente, esperando numa promessa que o Senhor Jesus fez aos pais dela, que a mãe dela ainda tem 98 anos esperando o arrebatamento da igreja. Tem gente que não espera mais o arrebatamento. Tem gente que já está fazendo moradia na terra. Não, eu vou fazer uma casa boa, porque se Jesus vier, vem. Senão eu vou morar na minha casa luxuosa, vou ter meu ganho para me viver sem depender de ninguém. A Bíblia diz assim: louco, hoje se pedir a tua alma o que tu tens preparado. O Senhor, quando fez uma promessa, Ele nos advertiu: no mundo tereis aflições, tem de bom ânimo. Quantas angústias nós já não passamos por causa de uma promessa de Jesus. E uma coisa que eu me alegro nas promessas de Jesus é que Ele promete, e é Ele que aduba, e é Ele que cultiva a promessa dEle. Não depende de mim estar me matando para cumprir a promessa que Jesus prometeu, vai se cumprir. Depende de mim confiar. Depende de mim servir. Josué e Caleb, eles serviam a Deus e não a Moisés, de uma intensidade que quando os 10 espias começaram com covardia a amedrontar, eles dois se levantaram como uma fera de cepa. Não é isso aí não, pera lá. Quem é que está tirando a fé do teu coração? Às vezes é uma enfermidade. Hoje pela madrugada eu estava falando, orando pelo Jorge, e eu estava dizendo isso para Deus, que às vezes Deus permite uma luta para que a promessa venha a fluir nos nossos corações. Tem gente que não acredita, tem gente que Deus, aqui nessa igreja, tem gente que foi promessa de Deus. Deus disse: eu vou te dar um fruto, eu vou te dar um filho, uma filha, eu vou te dar uma posição, eu vou te dar isso e aquilo, e as pessoas no coração desistiram. Por quê? Dá uma olhada nas lutas que Caleb e Josué passou. Dá uma olhada no sofrimento que eles passaram. Porque a gente lê na Bíblia que eles entraram na cidade, que maravilha, porque a gente lê a Bíblia romanticamente. Mas a luta foi grande. Eles tiveram que ir no local onde Deus tinha prometido, e pela fé eles viram que o negócio era bom, mas tinha problema. Tinha gigante para ser vencido. A minha promessa é a sua promessa. Alguns gigantes que a gente tem que vencer. E quase todo dia nós temos que vencer um gigante. Você só estar aqui nessa noite ou me assistindo como crente, porque foi Deus que te sustentou o dia todo. O diabo queria te dar uma rasteira. O diabo passou o dia dizendo: esse negócio de crente, isso é para quem já está velho. Esse negócio de crente, isso é mentira, isso é conversa de americano. Não, esse negócio... Gente, a luta de Josué e Caleb foi muito grande. E a sua? Quantas batalhas você tem enfrentado? Quantas vezes nós não ouvimos e levamos na cara e não diz que é crente, só para ferir a gente? Quantas vezes nós somos escorraçados, maltratados por causa de uma promessa? Jesus nos prometeu, e Ele ainda disse assim: no mundo tereis aflições, tem de bom ânimo, eu
venci o mundo? Foi Jesus. Alguém diz assim, e vós vencereis. Que vós vencereis? Não é assim, não. A Bíblia só diz, eu venci o mundo, ponto e vírgula, acabou. Tem lutas que nós perdemos. Tem enfermidade que nos assola. Tem vezes que a gente está gemendo de dor. E o bom é que Jesus está sentindo isso. A Bíblia diz que nós somos o corpo. E Jesus é a cabeça da igreja. Hoje eu fui fazer acupuntura, eles botaram as agulhas nas minhas costas. E eles enfiaram uma na minha cabeça. Na hora que eles enfiou a primeira agulhada, que não dói nada, né? Mas na hora que entrou, minha cabeça disse, epa, furaram tuas costas. Por quê? Porque tudo que acontece no nosso corpo, na hora a cabeça sente. Se você pegar seu dedão do pé, o maior, ficar em pé e mandar alguém enfiar um alfinete, na hora que o alfinete tocar na carne, sua cabeça puxa o pé na hora. Por quê? Porque a cabeça sente o que o corpo sente. Quando eu estou orando pelos meus irmãos enfermos, eu digo, Jesus, o Senhor sabe que a irmã Orlandina está com as vistas operadas e que precisa fazer raspagem. O Senhor sabe disso? Às vezes alguém chega comigo, pastor, mas o irmão está em pecado. Eu digo, mas eu já orei ao Espírito Santo. E se eu sei, pastor Mariano, o Espírito Santo não sabe? Preciso eu dizer, olha Espírito Santo, quero te apresentar que o irmão está em pecado? O Espírito Santo, ele geme com gemido inexprimível. Ele sente a nossa dor. E ele, quando vai orar a Deus, ele ora numa linguagem de Deus. Isso é gemer. O gemido inexprimível é quando o Espírito Santo pega teu louvor, teu cântico e transforma em louvor. Pega teu gemido e transforma em louvor. Pega a tua angústia e transforma em louvor. Quando ele vai orar, ele ora na linguagem de Deus. Isso é promessa. Quando Deus fez promessa, no dia que Ele nos salvou, Ele não disse que ia ser tudo mamão com açúcar, que ia ser só vitória, não. Ele disse que a porta é estreita e o caminho é apertado. Ele não mentiu para ninguém aqui dizendo, olha meu filho, você vai se dar bem em todas. É só você me pedir, tudo que você me pedir eu te dou. Quem faz isso é a gente, né pastor? A gente faz isso com os filhos. Mas Deus, nem tudo que eu peço Deus me dá. Às vezes Deus me dá coisa que eu não quero, mas Ele diz, é bom. Quem é do tempo antigo se lembra. Emulsão de Scott com biotônico Fontoura. Comprava aqueles dois, misturava aquilo, é podre, fedorento. Mas foi isso que criou minha geração. Era um santo remédio. A minha geração não adoecia assim à toa. Mas era gostoso. Mas mamãe e papai diziam o quê? Bebe que é bom. O Espírito Santo faz isso hoje com a gente. Tem caminhos que eu não quero, mas a Bíblia diz que os vossos caminhos não é o meu caminho. Os vossos pensamentos não é o meu pensamento. Quem sabe agora você está dizendo, meu Deus, olha o que aconteceu. Deus disse, eu sei. Foi eu que permiti. Deus permitiu que 12 homens fossem ver a terra. 10 negativamente, 2 vitoriosos. Nem todos que lutaram venceram, irmão. Mas todos os que lutaram, todos os que venceram, lutaram. Você já viu alguém vencer? Não, eu venci. Venci o quê? Não, venci. Mas você lutou? Não, não lutei não, venci. Não existe isso. Eu vi esses dias uma corrida que me chamou muita atenção para a vida espiritual. Um dos corredores, ele teve cãibra, próximo da chegada, e ele era o primeiro. E quando ele teve cãibra, ele caiu. O que vinha atrás parou. Me chamou a atenção, foi do segundo lugar.
parou e ajuntou ele, e com muito esforço, quando chegou perto, o segundo, que era segundo, deixou ele passar. E ele ganhou a corrida, porque quem vinha atrás dele, ajuntou ele para a vitória. Será que nós fazemos isso com nossos irmãos quando caem? A Bíblia diz assim: se vires teu irmão cair, vai com ele. Se ele te ouvir, ganhaste ele. Se ele não te ouvir, leva 2 testemunhas. Se não te ouvir, leva o conhecimento da igreja. Se não te ouvir, deixa ele em paz. O que é que a gente faz? O irmão cai, a gente sai alastrando o pecado do irmão. Você viu o que o irmão fez, o que a irmã fez? Isso não é ajudar a chegar à vitória, a chegar à bênção. A Bíblia diz assim: um ao outro ajudou, é o seu companheiro, disse: esforça-te. Todos nós fomos chamados para uma corrida de bastão. Vai chegar um dia que eu vou ter que, velhinho, passar o bastão para os mais novos. Mas isso não quer dizer que os mais novos não vão se lembrar dos mais antigos. Eu disse para o pastor Mariano: todos os pastores que me antecederam nessa igreja, todos, foram 5. E os dirigentes todos que eu sei que apareceu, todos eles eu honrei. Todos. Não teve um que chegasse a mim: olha, esse aqui foi dirigente dessa igreja, eu digo, eu vou honrá-lo. Sabe por quê? Porque eles correram, eles trabalharam para mim, eles fizeram o trabalho pesado, eles lutaram demais, e hoje a Bíblia diz que um planta, o outro rega, e Deus dá o crescimento. Eu já recebi a bênção. Eu só tenho que honrar. Sabe o que é isso? É ajudar quem começou, ajudar a chegar. Aqui Josué e Caleb se lembrava que foi Moisés. Ele diz o quê? Quando Moisés nos fez a promessa, eu tinha 40 anos. Sabe o que é que Caleb está dizendo? Eu me lembro que a obra começou com Moisés, não foi comigo. É você se lembrar do seu colega, se lembrar de alguém que te deu a mão, que chegou até onde você chegou. Eu sou grato ao pastor que pastoreou essa igreja antes de mim. Esse pastor, ele me ajudou a chegar no ministério. Ele foi pastor dessa igreja. Me lembro o nome dele. Esqueci o nome do pastor agora. Depois de mim. Depois de João Batista. Soares, obrigado, pastor. Pastor Soares, ele era pastor dessa igreja. E ele estava pastor nessa igreja. E quando eu fui ser indicado ao ministério, foi o pastor Soares. E eu não era o pastor que vinha para essa igreja. Olha que mistério. Pastor Soares me indicou ao ministério. Pastor Domingo assinou por mim. Eu fui a pastor. E no dia de vir para ir para outra igreja, me mandaram para esta. E eu sou grato a quem me deu a mão. Quando foi os 25 anos dessa igreja, eu convidei o pastor Soares e a família e honrei com toda a honraria que ele merece. Sabe por quê? Porque a gente devemos ajudar as pessoas que começaram com muita dificuldade. Alguns irmãos que começaram aqui no Bom Futuro, alguns deles tinham doenças degenerativas. Alguns deles tinham problema familiar, alguns deles não tinham nem o que comer, alguns deles sofreram muito antes de mim, e hoje a promessa está aqui, um lindo templo, coisa maravilhosa. Mas no dia de fazer a placa de acerramento, eu sentei, orei a Deus e disse: eu vou honrar os meus irmãos que começaram. Eu me lembrei dos diáconos daqui, João Ramos, do Daniel Almeida, um dos primeiros dirigentes dessa casa, todos eles eu fui buscar e honrei
um dos diáconos que me recebeu muito bem, que era o Moacir, está aí na placa. E ainda fiz o anexo honrando o João Ramos. A promessa que Deus te fez, ela vai passar pelo crivo do tempo para que você aprenda a honrar os outros. Tem que saber honrar. Josué e Caleb honraram a Moisés. Eles sabiam que Deus já tinha falado: olha, vocês dois, Moisés, passa o cajado para Josué, porque você vai morrer e não vai entrar. No coração dele, que era o menino auxiliar de Moisés, no coração de Josué e de Caleb, tinha uma tristeza por causa que Moisés, Deus falou e ia cumprir, e cumpriu. Mas eles honraram Moisés. Quando ele está com 85 anos, eu fico preocupado quando eu vejo algum crente: ah, pastor, mas eu já estou velho, não é mais para mim. Eu fico rindo. Sabe por quê, irmão? Tempo não é patente de ninguém. Na obra de Deus, tempo. A Bíblia diz no Salmo 90, versículo 2: na velhice darás fruto. Deus olha para os velhinhos dele e diz: aqui não é ex-combatente não, esse aqui é um combatente, vou botar ele na obra. Ah, mas está velho, mas é homem. O pastor mais antigo que nós temos na Assembleia de Deus é o pastor do Carmelândia, pastor Emmanuel Moreira. O pastor mais antigo que nós temos no Bengui, pastor aqui da Pissarreira, pastor Araújo. Homens idosos, doentes, e Deus escolhe. Às vezes eu pergunto: Deus, por que o Senhor não escolhe um menino novo, um garotão? Ele escolheu Caleb e Josué velho para entregar. Essa aqui é a promessa. Eu prometi quando vocês eram novos, agora vocês estão velhos, só nadem na bênção. Fique em pé no nome de Jesus. Qual foi a promessa que Deus te fez? Deus te fez uma promessa um dia e tu não viu. Deus fez uma promessa um dia para você e você não gravou na sua cachola aí. Aí Deus fez a promessa. Aí no dia que Deus cumpre, aí Deus disse: ei, eu fiz essa promessa naquele dia assim, assim, você se lembra? Outro dia que Deus veio me lembrar que Ele me fez essa promessa lá na rotatória de Teresina. E agora em julho, quando é a excursão da minha mulher, toda vez que a gente passa lá, passa durante o dia. E quando passa lá, eu faço uma oração de gratidão a Deus. Foi ali, Senhor. Foi mesmo ali naquele lugar. E teve um dia que eu pedi para o motorista do ônibus encostar no posto. Quando você sai, passou a ponte de Timon, Teresina, você passa assim, tem um posto que entra para ir para a Bahia e entra para ir para a Fortaleza. Tem um posto. Uma vez eu mandei o motorista: pare aí, por favor. Ele disse: o quê? Eu preciso fazer uma oração naquela sarjeta. E o motorista não entendeu nada, era de tarde, e eu desci e cheguei lá, olhei para aquela sarjeta e disse: foi aqui que o Senhor me fez a promessa, eu não esqueci. Deus te fez uma promessa quando tu era criança. Deus te fez uma promessa quando tu era adolescente. Deus te fez uma promessa que iria pegar teus filhos e fazer eles grandes. Deus fez promessa, às vezes você não entendeu. Aí quando a promessa se cumpre, Deus diz: se lembra no dia tal, tal, eu falei, você que não viu. Agora você perseverou e está aqui em suas mãos. Tem promessa que Deus promete de manhã e acontece de noite. Vê você hoje que tem filhos formados. Que bênção, pastor. Mas Deus fez uma promessa. Uma vez lá em casa, meus filhos, a Jorlane tinha 5 anos, Thaís era recém-nascida, a Michele estava com 8 ou 9 anos, e a minha casa, eu não tinha condição de nada. Eu olhei para minhas filhas e temi muito. Eu digo: Jesus, eu só tenho 3 filhas, quando essas crianças crescer, o que é que eu posso dar para essas crianças? Aí eu disse: eu queria, Senhor, estudar para ser um doutor, mas a vida não deu, eu saí de casa cedo e agora eu tenho família, eu tenho que criar meus filhos. E aí Deus falou comigo: hoje eu sou formado. A Thaís é formada em medicina.
E um dia eu estava orando, o Senhor disse: te lembra naquele dia que tu estava orando preocupado com as tuas filhas? Eu cuido delas. Às vezes Deus te faz uma promessa assim, tão simples. Ah, pastor, mas essa promessa é tão simples que eu acho que não vai. É na simplicidade que Deus. Agora você tem que ficar no lugar onde Deus te prometeu. E eu dei o testemunho que eu quase saí da presença de Deus e indo embora daqui. Tinha me arrebentado. Eu chorava às vezes aqui no outro púlpito e dizia: Deus, me leva daqui, me leva daqui. Quando foi na pandemia, estava eu, a irmã Leni e o Richard aqui dentro. Eu estava de joelho dobrado, eu ligava, não fechei a igreja, ligava a som, ligava a luz, como se essa casa estivesse lotada. Só 3 pessoas, eu, Richard e a irmã, lá no canto. A gente só esperando a hora de ser preso, que a ordem era prender, fechar e prender. Aí o Senhor falou para mim: foi por isso que eu não te levei daqui. Todo mundo fechou, essa não fechou. Todo mundo, aqui eu mandei fazer as máscaras de contenção da Covid para todo mundo, dava ali na porta para todo mundo, de pano, que é aquela de papel. Aí Deus falou para mim: por isso que a minha promessa vai se cumprir, porque você ficou no lugar onde eu te mandei. Mas Raimunda, Deus lhe trouxe para cá de novo, para a senhora terminar o trabalho que o Senhor lhe deu quando a senhora estava aqui. Deus é fiel com a senhora e convosco. Sabe que Deus, Geraldo, sabe, Luiz, que Deus faz isso com a gente? Traz a gente de volta, para que se cumpra uma promessa. E nesses dias, Deus está cumprindo promessa, porque Ele é fiel nas suas promessas. Pai, no nome de Jesus, nessa noite, as tuas promessas são fiéis e verdadeiras. Quantas promessas tu já fizeste? Quem sabe tu fez a promessa para uma moça e ela errou, se perdeu, tem um filho problemático, mas a tua promessa é fiel. Tu vai cumprir porque tu és Deus. Tu vais cumprir as promessas mais impossíveis para mim e para nós. E as tuas promessas, Senhor, elas se cumprem, como se cumpriu na vida de Josué e Caleb. Só eles saíram do Egito e só eles 2 entraram na terra prometida, porque o Senhor é fiel no que fala, o Senhor é fiel no que faz. E nessa noite eu ministro sobre a vida deste povo que tem promessa, que possamos continuar com o mesmo vigor, com a mesma alegria, com a mesma disposição, confiando no Senhor, que Ele vai cumprir. Que a graça do nosso Senhor Jesus, que o amor de Deus o Pai e que a consolação do Espírito Santo seja com todos e todos digam amém. Deus abençoe em nome de Jesus.